Quais são as mudanças, tanto para o visto de turismo quanto para o visto estudante, programadas para 2025? Fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo, inclusive a matéria está quentinha para a gente conversar sobre ela. Eu acabei de finalizar de escrever a matéria que vai para o nosso blog. Sim, se você não sabe, nós temos um blog no site da Unlocked de Consultoria Migratória. Provavelmente o site deve estar aparecendo aí na tela. A gente tem um blog onde nós postamos todas as reportagens, notícias que estão acontecendo, com uma interpretação sobre esse assunto para que fique mais fácil para você compreender sobre esse tema. A postagem que a gente ainda não publicou, mas até a altura desse vídeo, provavelmente tanto o material no blog vai estar postado quanto esse vídeo, é sobre as mudanças dos Estados Unidos. Eu tô com a matéria quentíssima aqui na minha mão para a gente conversar sobre as propostas. Alguns pontos são regras já valendo, outras são propostas, outras estão sendo discutidas. Bom, o primeiro ponto é sobre a obrigatoriedade das crianças nas entrevistas. Até o dia de hoje, que a gente está gravando esse vídeo, que é dia 1º de agosto, toda criança até 14 anos e todo idoso após 79 anos, ele não é obrigado a ir para a entrevista. Basicamente, a gente preenche o processo, nós, como somos despachantes, entregamos o passaporte dessa criança ou desse idoso diretamente no consulado e o visto ele é feito automático. Teve uma mudança recente, se não me falha a memória, eu não lembro se é 2023 ou 2024, que anterior a essa mudança, a criança, sem o pai ou a mãe ter o visto, ela simplesmente fazia o visto. Essa mudança, não me falha a memória, 23 ou 24, dizia o seguinte, beleza, a criança de 14 anos, ela pode ter o visto dela, mas é obrigatório que ao menos um dos pais tenha o visto. Agora, essa proposta é o seguinte, que eles querem que a criança vá à entrevista. Por quê? Não sei, não cabe a mim dizer o porquê, mas eles querem que a criança vá à entrevista. E o idoso também. Então, de acordo, isso eu vou ler da própria reportagem. Então, de acordo com o comunicado divulgado pelo Departamento dos Estados Unidos, em 25 de julho de 2025, com vigência a partir do dia 2 de setembro, todos os solicitantes de visto não imigrantes, incluindo menores de 14 anos e maiores de 69, passarão a ser obrigados a comparecer à entrevista, especialmente presencialmente, em consulado ou embaixada, exceto em situações excepcionais. Então, antes, como é que era? Menos de 14 e mais 79 não precisava ir. Então, essa é uma mudança. Bom, restrição da renovação sem entrevista. Até dia 1º de janeiro de 2025, devido à pandemia, você poderia ter o teu visto expirado em 48 meses, você renovava ele tranquilamente, sem problema nenhum. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, somente se o teu visto tinha sido expirado nos últimos 12 meses, você poderia renovar sem entrevista. Agora, uma das propostas é o seguinte, que você, mais uma vez, isso é a leitura da reportagem. Da reportagem eu me refiro ao texto oficial, tá? Não reportagem nossa, mas obviamente aqui a gente pega o trecho. Então, atualmente a isenção de entrevista é permitida apenas para quem está renovando o visto B1, B2, que expirou há 12 meses. Só que o que muda agora? Você tem que ter tido, você tinha que ter tido pelo menos 18 anos na data da emissão do visto anterior, residente no país em que está solicitando. Ou seja, se você fez a sua entrevista com 16 anos, 17 anos, se você fosse renovar hoje, não tinha problema nenhum, você renovava sem entrevista. Agora, para você renovar o visto, a partir do dia 2 de setembro, você precisa ter tido 18 anos na sua última entrevista. Então, não sei se me fiz clara. Vamos dizer que venceu o seu visto agora em 2025. Então, em 2015, quando você fez o seu visto pela primeira vez, você tinha que ter 18 anos. Se você tiver 18 anos na sua primeira emissão, fazer a renovação agora não tem problema nenhum, eles vão renovar sem entrevista. Agora, se você tinha 14, 15, 16, 17, você vai ter que fazer a entrevista de novo. Essa é uma das mudanças. Outra mudança, nova taxa que se chama Visa Integrity Fee, $250 para emitir o seu visto.
Então, para entrar com o pedido, nossa, até pulei aqui, para entrar com o seu pedido de solicitação de visto, você vai pagar $185, que hoje a gente já paga $185. Só que se o seu visto for emitido, após seu visto ser emitido, você precisa pagar $250. Vou explicar de novo. Só para você agendar a entrevista, para você fazer a sua tentativa de solicitar o visto, hoje você já paga $185. Só que quando você era aprovado, ou seja, foi emitido a aprovação, você só esperava ter o visto e chegar em casa. Agora você vai ter que ter uma taxinha de $250. Isso é um projeto do Donald Trump que se chama One Big Beautiful Bill. É quase um trava-língua. É o quê? Um planejamento orçamentário dos Estados Unidos. Ainda não foi confirmada a data exata que isso vai continuar ou não, mas a especulação é que é para 1º de outubro. Por isso que eu falo, se você tem visto para renovar ou para emitir, corre para você. É uma especulação, mas geralmente quando é questão fiscal eles correm para isso rapidinho, porque os Estados Unidos é sempre em setembro. Então tem uma grande questão sobre isso. Vamos para o próximo. A partir do dia 9 de junho de 2025, uma proclamação presidencial entra em vigor, suspendendo ou limitando a entrada de emissão de visto para cidadãos de certos países, considerando risco para a segurança nacional. Não se preocupe, não afeta o Brasil, mas sim, os Estados Unidos vai limitar, o governo americano vai limitar a emissão de países que trazem risco. Por exemplo, o Irã. O Irã com certeza vai entrar nessa lista. Outra exigência para visto de estudante, o visto J e o visto M, agora você é obrigado a deixar as suas mídias sociais abertas e todas as mídias sociais abertas para investigação dos Estados Unidos. Isso é regra, senão teu visto vai acabar. Bom, qual é a próxima mudança que nós temos aqui? Antes, você conseguia entrar no site do portal do DS, só iniciar o teu preenchimento, você pegava o número do teu DS, você ia lá na página do agendamento, colocava o teu número, mesmo que aquele número mudasse depois, mesmo que você nem tivesse passaporte, você colocava qualquer número de passaporte, e aí você fazia o teu agendamento, porque você queria garantir o agendamento do teu DS-160. Agora você tem que terminar de preencher o teu DS-160, completar o envio, assinar a assinatura digital que você realmente enviou. E aí, com esse DS-160, confirmou que você enviou esse número efetivamente. Aí sim você pode seguir para a tela do agendamento. E o detalhe, o teu DS-160 você só pode fazer qualquer alteração que tenha somente 48 horas antes da entrevista. Depois disso, ou seja, você pode mudar até 2 dias antes. 2 dias depois, você não pode mudar mais nada. E se você não tiver com o teu DS-160 confirmado, preenchido, bonitinho, você vai perder a sua entrevista. Então, isso é uma coisa que muda bastante. E era uma prática muito comum do mercado. Você queria garantir agendamento para cliente. Aqui, inclusive, no escritório, vamos garantir o agendamento. Por quê? Programação de viagem, programação de ida para o consulado, enfim. E a gente pensava na prioridade do cliente. Agora, primeiro, tem que garantir o agendamento através do preenchimento. Então, você preenche o DS-160, depois você envia, paga a taxa e aí que é liberado o agendamento para você. Isso complicou e está atrasando muitos processos, mas é uma regularização dos Estados Unidos. E isso de 2 dias antes é para eles vasculharem a sua vida para saber se está tudo certo. Então, no mínimo 48 horas úteis antes da entrevista, o teu DS-160 tem que ter sido preenchido e você não pode mudar mais nada em cima dele. Bom, de mudanças que temos, seja de programações preparadas ou de realmente já estão efetivamente válidas, nós temos tudo isso. A reportagem completa, escrita aqui pela Unlocked com a nossa interpretação, você consegue acompanhar no nosso blog. E lá não tem só essa, mas tem várias reportagens bem interessantes falando sobre as mudanças. Se realmente algumas delas serão efetivadas, nós vamos ter que aguardar. Mas eu fosse você, não deixava para depois a renovação ou a emissão do seu visto, porque tudo pode mudar. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu curtir, comentar, compartilha com um amigo. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.